Márcio é administrador de empresas, formado pela Facsum, com MBA em empreendedorismo, marketing e finanças de grupo educacional Favene, e atualmente estuda terapia cognitiva comportamental. Possui experiência atuando em pequenas e grandes empresas no Brasil e em Portugal, em especial nas áreas de logística, finanças e gestão. Professor Márcio, seja bem-vindo. Obrigado. Está me ouvindo? Muito bem, professor. Claro e em bom tom. Ok, obrigado a todos aí que estão me assistindo. Espero que todos estejam bem. A doutora Terezinha pelo convite. E é um prazer estar aqui, né, estando aqui para estar ministrando um pouco daquilo que eu acho, né, do tema, né, que eu escolhi, que é o DISC, que é uma metodologia voltada aí diretamente para o comportamento humano. Por que eu trouxe essa ferramenta? Porque eu vou falar do DISC, de suma importância, porque a gente sempre tem que estar nos conhecendo. Desde os 15 anos de idade, eu fui confrontado com minha fala pela falta... Me falaram que eu era sem educação, que eu era estúpido, e eu não entendia o porquê. E era muito difícil. Eu falei, pô, mas o que eu estou fazendo de errado? Por que isso? Então, aquilo foi uma pressão, né? Que eu estava começando um trabalho e a partir daí me falaram da psicologia. E então eu corri atrás de livros e entendi que o problema era a tonalidade da minha voz, era a forma como às vezes as pessoas estavam à minha volta, eu comunicava. E a partir daí eu comecei a estudar o comportamento por conta própria. Não tive nada, simplesmente o autoconhecimento. E isso que eu trago aqui para vocês, porque todo lugar que nós vamos, qualquer lugar que nós estejamos, a gente tem que saber um pouco de nós. E às vezes a dificuldade de nos entendermos fica complexo, porque se você não sabe o porquê que você é mais calmo, porque você é mais analítico, ou de repente porque você é mais explosivo, mais alterado, né? Ou mais influente, fala muito. Então, por quê? Então, eu vou falar sobre esse assunto para estar passando isso para vocês. Muito obrigada, viu? Tá bom. Fica à vontade. Tá ok. Então, o meu perfil, tá? É um perfil dominante, conforme estável. Eu tive a oportunidade de estar trabalhando com pessoas com perfil dominante e influente, ou seja, pessoas que são mais a produção, pessoas que olham números, estão focadas no resultado. E eu, por ser um perfil conforme estável, eu era um cara mais centrado, mais analítico, mais paradão, porque é o meu perfil. Por que você está assim? Ser mais moroso, mais lento? E às vezes eu achava que aquilo ali era um defeito que eu tinha, que era alguma coisa errada. Às vezes eu não conseguia acompanhar o dinâmico. E tinha um porquê. Não era um defeito. Aquilo ali era eu mesmo, sabe? É a mesma coisa, você tem 2 filhos na sua casa. Então você trata os 2 iguais, mas de repente um é mais organizado, um é mais sistemático nas coisas que faz e o outro é mais largadão. Então você trata os 2 iguais. Não está certo. Você tem que ver qual que é o perfil de cada um e se adequar à realidade dele. Então, o que é a ideia aqui do que eu irei passar para vocês? Eu irei passar cada perfil comportamental, né? Não é um curso, não sou psicólogo, não sou neurocientista, mas como a gente lida com gestão, tem várias questões de contratação das empresas que envolvem o perfil comportamental, se ele serve ou não serve para aquela função. Isso define diretamente a forma como eu falo, como eu ajo e como eu decido as minhas decisões. Então, o autoconhecimento, ele vai fazer parte diretamente de tudo que você vai fazer na sua vida. Então, espero que vocês absorvam o máximo e, é claro, né, à medida que for falando, que a gente for passando o assunto, vocês consigam aí, absorver a identificação de cada um, tá bom? Então, eu vou começar para vocês mostrando aqui o criador, né? Esse aqui é o William Maslow. Ele, em 1928, ele começou a desenvolver. Ele é doutor em psicologia, advogado,
e o Walter Clay, que é o cara que deu sequência ao DISC, né, que é os perfis comportamentais, né, que é dominante, influente, estável e conforme. Para vocês terem uma ideia, agora eu vou mostrar aqui para vocês, porque para vocês entenderem a ideia da coisa, né? Quem é influente e dominante, né? O amarelo influente e o dominante, ele o vermelho. Então, assim, a voz de comando é o dominante. Pessoas e comunicação é a pessoa que tem influência. Esses dois perfis, ele tem a necessidade de influenciar mais. No caso, o que tem a estabilidade e a conformidade, que no caso é o meu perfil, envolve planejamento, né, e cooperação, e no caso do conformidade é tarefas e detalhes. Então, ele não tem a necessidade dele de baixa influência. Ele é uma pessoa que não é muito ligado a pessoas, digamos assim. Não tem aquele interesse em estar passando, está muito comunicado. As ideias, todos os perfis que eu irei falar para vocês, ele está voltado diretamente à alta performance. Então, eu estou mostrando para vocês que acima de 50% para cima é alta, né? De 50 para baixo já é um perfil mais moderador, mais tranquilo. Então, todos os dados, todos os perfis que serão apresentados aqui, serão de uma forma mais para cima, fator lá no alto mesmo, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou me orientar por este livro aqui, que é um livro, né, do Paulo Vieira e Davidson Silva. Davidson Silva é um dos maiores nomes na área no momento, tá? O Decifre, Influencie Pessoas. Esse livro aqui tem tudo que você precisa saber no que tange a um comportamento, realmente. É muito completo. Então, como eu vou sintetizar para vocês cada perfil, como eu disse, não é um curso, é simplesmente para você ter uma linha, um direcionamento do que é você realmente e como que isso, de alguma forma, vai estar te ajudando daqui para frente, tá bom? Então, eu irei falar com vocês sobre a dominância, que é o primeiro perfil que eu vou estar abordando com vocês. Fator dominante. Quem é o fator dominante? Quem é essa pessoa? Então, vai analisando aí as pessoas que você conhece à medida que a gente for falando de cada perfil. O dominante é o fator do controle e da assertividade. É o traço que indica como uma pessoa lida ou tenta superar adversidades, obstáculos e desafios. Então, pessoas com alta intensidade do fator D são diretas, são ousadas, competitivas e lutam energeticamente para atingir os resultados que desejam. Então, olha só, elas são diretas, ousadas, competitivas e lutam energeticamente para atingir os resultados que desejam. Elas acreditam ser necessário estar no controle, na posição, de dominância para conseguir provar seu valor e serem reconhecidas. Isso é um perfil, gente. Olha só, isso já vem de cada um. Então, os dominantes geralmente são determinados e decididos, com alta capacidade de concentração, muito foco no trabalho e principalmente nos objetivos e resultados. Então, com certeza, aí você já deve conhecer um dominante aí à sua volta, né? Quais as características do perfil dominante? Eles gostam de desafios, eles agem de modo determinado para conquistas, resultados e objetivos. Precisam de autonomia e de posições que lhes permitem visualizar oportunidades de crescimento. Então, sentem-se confortáveis e muito confiantes para assumir posições de comando e liderança. Ele é competitivo, ele assume riscos. Ele tipo assim, se você mandar ele lavar um prato na louça, ele vai lavar o prato na louça, se tiver que colocar 2, 3 para fazer, ele vai fazer, o foco dele é resultado. Tá? Então, como reconhecer um dominante? A palavra-chave que revela se uma pessoa possui comportamento com alta intensidade do fator D é intolerância. Esse intolerante ele vai falar contigo na lata o que ele pensa. Ele manda você catar coquinho, ele não vai fazer meia volta, não vai fazer o rodeio, ele não gostou e pronto, é aquilo ali. Então, o fator alta intensidade, vocês vão ver isso nele, ok? Lembrando aqui, não existe um perfil, né, à medida que vocês vão verem, é pior ou melhor que o outro. Então,
vocês vão ver que há um complemento entre ambos, tá bom? Então, até nisso, né, a perfeição divina é espetacular, tá? Então, vamos lá. Reforçando aqui, sem dúvida, a intolerância e a raiva servem de termômetros para percebermos se uma pessoa tem como fator predominante a dominância. Na sua casa, por exemplo, você tem o seu pai e sua mãe, né? De repente, a sua mãe, ela gosta de coisas mais porque o dominante tem muita energia. De repente, ela gosta de um baile, de uma festa, de uma agitação. De repente, o seu pai é aquele cara que gosta ali de ficar em casa, mais moderado. Então, de repente, se não houver um equilíbrio entre os dois, aí entra inteligência emocional, pode ter discussão. Então, o detalhe, e mesma coisa os filhos. Então, vamos que vamos. Tá? Agora, eu vou falar para vocês, né, o que destaca no perfil fator D com alta intensidade, fator com alta dominância. Impaciência. Essa pessoa com essa personalidade é impaciente. Agressividade, individualismo, arrogância. Então, tendência a ser controlador. No local onde você estuda, no trabalho, quem lida com gente todo dia, vai observando isso. Sabe? Ambição e competitividade exagerada. Você está jogando vôlei com um amigo seu lá, o cara parece um louco jogando vôlei, não aceita perder. Ele está ali, você acha que ele é teu inimigo naquela hora ali. Ele é dominante. Entende? Então, inacessibilidade, egocentrismo, frieza e aspereza, rigidez, sarcasmo, tendência a ser vingativo. Lembrando que isso são modelos teóricos, né? São modelos dos estudos de um fator autodominante. Nem todo mundo é assim. Tá? Então, o que pode fazer? Então, se eu tenho esse perfil mais agressivo, eu não consigo ter domínio próprio, então você tem que entender, se você é autoritário, dominador, impositivo, você tem que ser mais justo, democrático, mais paciente em suas decisões. Então, se você é individualista, egocêntrico e fechado, você tem que tente se abrir mais às ideias e opiniões dos outros. Imperioso e arrogante, em vez de impor suas ideias, discuta-as com seus pares e seja mais cuidadoso em explicar os porquês das suas propostas. Então, você não é dono da razão, né? Expansivo, extrovertido, excessivamente confiante. Então, você seja mais cauteloso com o seu tom de voz e com a linguagem corporal para evitar passar um tom de agressividade. Viu? Esse perfil tem medo. Então, você acha que ele é o dono da cocada preta? Não, olha só. Quais os medos dele? Falhar. Ele quer ser o centro das atenções, ele é competitivo, então ele não pode falhar. E se ele perder o poder, e perder o poder e a autoridade? Aí, sabe? Perder autonomia e liberdade de agir. Se submeter ou subordinar-se a alguém. Olha só quantos detalhes faz parte de um fator dominante. Perder posição para outra pessoa. Eles são competitivos, eles nem sempre aceitam isso. Às vezes, por questões, eles perdem a oportunidade por serem tão altamente competitivos. E reconhecer os próprios erros. Eles têm o medo, às vezes, de reconhecer os próprios erros. Tá bom? Então, as principais características e pontos fortes deles. Possui dinamismo nas relações interpessoais e facilidade para comandar pessoas, aos pontos. Às vezes, uma pessoa com outro perfil já não gosta de pessoas, mas eles têm autoconfiança. Então, são ousados e com ritmo acelerado, estão quase sempre em busca de grandes realizações. Isso é o dominante. Então, são visionários, eles gostam de inovações e, quando otimista, seu ritmo de energia pode motivar a equipe, podendo alcançar um equilíbrio entre qualidade e velocidade para chegar aos resultados padrões exigidos. Então, quem tem esse perfil que você conhece? Steve Jobs, olha o cara. Roberto Justus, Margaret Thatcher e aqui Donald Trump e Davidson Silva. Pelo Donald Trump você vê, o perfil dele demonstra, assim, ele é totalmente dominante mesmo. Ok? Então, está aqui o perfil dominante. Ok? Então, espero que vocês aí estejam se identificando, vendo pessoas à sua volta que têm esse perfil. Tá? Então, agora, nós vamos falar do fator influência. Nós falamos do dominante,
né, que é liderança por autoridade, são pessoas que focam mesmo em resultado. O influente, quem é o influente? O influente é o fator da comunicação e da sociabilidade. Indica como você lida com as pessoas e como pode influenciá-las e persuadi-las. Indivíduos com alta intensidade do fator I são radiantes, otimistas, extrovertidas, sociáveis, calorosos e abertos com os outros. Quem nunca viu uma pessoa chegar num lugar, conversar, bater papo, descontrair, de repente você está até triste, a pessoa chega sorrindo, alegre, você até muda o seu espírito. Esse é um influente, né? Então, assim, não gostam de passar desapercebidos. Eles precisam do contato interpessoal. Eles trabalham muito bem em equipe e contagiam as pessoas com seu entusiasmo, contribuindo para manter a positividade do ambiente. A gente precisa de gente assim. Sempre, sempre. O desejo por prestígio e aprovação social é muito forte. São vaidosos, né? Pô, ele deseja participar de tudo e ser querido por todos. Então, da mesma forma que eu tenho o dominante, que já não esquenta muita cabeça com certas coisas, né, que é mais objetivo direto, o influente já chega com essa coisa. Minha irmã é influente, eu tenho uma irmã influente. Ela pode estar triste, quando vê, já chega rindo, já chega falando. Às vezes você acha que até, nem todo mundo é assim, é o perfil dela, aquilo é dela. Ela tem aquilo como dominante dentro dela, mais verdade dentro dela. Então, é bacana isso, tá? Então, vamos lá, as características essenciais dele, né? Gostam de fazer parte de grupos e têm necessidade de desenvolver novos relacionamentos. Possuem habilidade de comunicação e persuasão. Sua rede de contatos é fundamental para conseguirem o que querem, por isso, eles alimentam o máximo que podem. Então, são pessoas criativas, no caso, serve para pintar, trabalhar em arte, né? Estão sempre em busca de maneiras diferentes de fazer as coisas. São otimistas e entusiastas. Então, quer dizer, se ele tem um fator alto, de repente, o otimismo dele pode ser controlado por um dominante, né? Ou por um outro fator, um conforme estável, como vocês vão seguir, né? Então, em geral, tem muita facilidade para expressar suas emoções. Como que você vai reconhecer um influente? Bom, já pelas ideias que eu passei aqui, não é tão difícil, né? Mas você vê, por exemplo, é só um tipo de pessoa que você se encontrar numa fila no supermercado ou num banco, o que ela vai fazer? Aparentemente, do nada, ela já vai puxar a conversa com você, ela vai estar contando a sua vida, vai falando tudo que ela pensa, dá conselhos de fazer o melhor bolo, o melhor doce. Quando vê, como eu disse para você, é uma pessoa assim, passa a ser uma pessoa diferenciada, às vezes, dependendo do momento que você se encontra, tá? Então, no entanto, se a ideia é fortalecer uma equipe, entusiasmar pessoas e distribuir energia, tá? Os influentes são as melhores pessoas para isso. Ok? Variações na intensidade da influência, né? Quem é o influente? Ele é uma pessoa carismática, são confiantes, otimistas, persuasivas, articuladas, criativas, comunicadoras, têm senso de humor, motivadoras, sonhadoras. Aí o excesso, ela é muito sonhadora, ela tem que ter uma puxada de freio, né? Então, os excessos, sedutoras e expressivas. Quantas pessoas não conhecem gente assim? Tem gente que fala, nossa, eu tenho inveja de fulano fala tão bem, expressa tão bem, de repente você é mais retraído, não liga muito. Então, gente, é muito bacana. O ser humano foi feito para se relacionar. Então, você já pensou se fosse todo mundo igual, como que seria? Que loucura doida que seria, tá? Então, assim, eles tendem a ser mais reservados, sérios e formais e introspectivos, né? As pessoas com baixa intensidade, nesse caso, né, que do fator I de intensidade, ela é o contrário, elas têm que ser mais reservadas, sérias, formais e introspectivas. O que a pessoa é e o que não é, o que pode ser melhorado. Vamos aqui, né, fazer uma palhinha nisso. Se é dispersivo ou age de maneira imprevista, então ele tem que atentar mais os detalhes, né? Porque isso aqui não é uma pessoa que vai ficar na frente do computador, não é uma pessoa, por exemplo, se você colocar ela isolada no canto, ela não vai estar feliz, você vai deixando essa pessoa triste. Por isso a importância na hora de contratação das empresas, você saber realmente quem que você está contratando, quem que você está levando para a sua empresa. Será que realmente essa pessoa é do perfil? Será que essa pessoa que eu irei me relacionar
para me ter alguma coisa com ela, ela se encaixa dentro daquilo que eu quero? Será que realmente a gente vai se dar bem? Gente, conhecimento é poder. Vamos falar aqui, então, se essa pessoa que é influente, ela é exibicionista, vaidoso, ou se preocupa de maneira excessiva com a sua imagem pessoal, então ela tem que concentrar mais em resultados do que na sua popularidade. Então, é expansivo, não deixa os outros falarem, então procure ouvir mais. Porque geralmente, se ela é influente, quer falar, quer ser o centro das atenções, opa, se você é assim, opa, às vezes só ouvir é muito mais interessante do que falar. Mas se você tem um perfil falante, por que você também não vai falar? Não é? Há quem diga que, às vezes, só você está do lado de uma pessoa, sem falar nada. Você já falou muito mais do que ela precisava ouvir. Mas são perfis. Isso é da pessoa. É o encanto que ela tem. Então, se você tem esse perfil, você tem que procurar a melhorar e aperfeiçoar. E tem jeito, sim. Eu não era totalmente conforme estável. Vocês vão ver depois do meu perfil como que eu tive que mudar. Houve uma necessidade, porque senão certas coisas eu ia ficar atrasado, pendente. Tá? O influente, se ele é desordenado, vai misturando o que precisa ser feito, sem preocupar muito com propriedades. Então, o que tem que fazer? Ele tem que planejar suas metas planejar suas metas e listar suas ações para maior controle e poder, assim, realizar mais. Então, é muito bacana, tá? E entra a questão agora, o que é o medo do influente? O que o influente ele tem de medo? O que é? Ele tem frustrar as expectativas dos outros, não ser reconhecido e valorizado. Já pensou? Você que é falante, gosta de atenção, não ser reconhecido e valorizado como gostaria. Não se sentir apoiado e perder o prazer em suas ações e rotina. Então, o estilo de liderança do influente é o motivador. Tá? As principais características do influente. Eles buscam estabelecer conexões e desenvolver uma relação de influência positiva com seus liderados. Tá? São mais voltados para as pessoas do que para as coisas e preferem alcançar seus objetivos através do diálogo e dos relacionamentos. Olha só, o dominante é papo reto. Entende? Esse aqui não, ele já tem mais um diálogo, ele já é mais amistoso, digamos, talvez consiga fazer uma liderança mais democrática, sabe? Possui extrema facilidade para motivar suas equipes com otimismo, entusiasmo e dinamismo, o que tende a melhorar o ritmo e aumentar a velocidade de seus liderados. Não apresenta dificuldade para delegar ações, principalmente aquelas em que exigem mais concentração, atenção e detalhes. Olha quanta qualidade. Então, assim, não existe um padrão perfeito. Existe um complementando o outro. O relacionamento é isso. A vida da gente é isso. Certo? Mas você como pessoa, eu como pessoa, a gente tem que saber o que a gente tem que melhorar. Porque às vezes a pessoa dá um alerta para nós, que eu tinha um chefe que ele virava para mim e dizia assim, Marção, cara, você tem que arrumar um saco de pancada, você tem que olhar no espelho, xingar, fazer qualquer coisa. Eu virava assim, o que esse cara quer comigo? O que ele está incomodado comigo? Mas quando eu conheci o DISC, porque, tipo assim, na época eu trabalhava na logística, e logística você tem que ter muita coisa. Atenção, mas muita coisa que ela não tem que ter atenção. Você não tem que pegar uma caixa, por exemplo, no lixo e mandar para o lixo. Entendeu? Quer dizer, você pega a caixa e já pega para o lixo, não tem que ficar acertando o lixo. Eu sou estável, eu sou conforme, eu já paro mais, eu já vou raciocinar. Tem coisas que você não tem que raciocinar, você tem que ser dinâmico. Então, por isso, nós temos que reconhecer que nós temos pontos a serem melhorados sempre. Tá? Então, terminando essa parte, tá? Então, outra coisa legal, não são detalhistas quanto à observância dos processos, tá vendo? E esse comportamento pode atrapalhar a ordem e o desempenho da equipe. Então, por isso que, como eu disse, uma coisa vai compensando a outra, tá? Quem são os influentes que a gente conhece? Famosos. Silvio Santos, Barack Obama, Danilo Gentili, Ingrid Guimarães e o Neymar. Dentro dos estudos, são esses. Ok? Então, aqui tem o Jim Quero, o Fátima Bernardes e o Paulo Vieira, que é o autor desse livro também, inclui aqui. Tá?
Tá vendo? Nós já passamos por dois fatores, né? Dois perfis, o dominante e o influente. São pessoas que são voltados mais para influenciar pessoas mesmo, é o estilo dele, né? Então, você vê, a liderança por autoridade, ela vem do dominante. São líderes que possuem comando, ousados, firmes, né? Inflexíveis, acelerados, energéticos, que tendem a impor prazos para realizações. Então, a liderança por conexão é um influente, que eles são líderes que gostam de interagir com seus liderados, abertos, descontraídos, dinâmicos, motivadores e envolvem pelo diálogo. Agora entra no fator estabilidade, que é o meu caso, o meu perfil. Né? Eu era muito estável, muito conforme. E eu procurei me adequar a todos os fatores. Mas, segundo uns estudiosos, o único que conseguiu ter todos os fatores completos, né, foi Jesus Cristo. Isso, eu tive essa curiosidade de perguntar à professora, né, a pessoa que ministrou um curso para nós, porque um curso de verdade, você faz o curso de verdade mesmo, que tem todos os dados específicos para você estar infiltrado mais nessa questão dos perfis, você analisa passo a passo, você descobre realmente qual que é o seu perfil. Né? Como a gente vai vivendo, vai estudando, a gente já começa a perceber isso. Tá? Então, eu consegui ser menos estável, menos conforme, e vocês vão entender agora o que é estabilidade, que é o fator S. Né? Então, a estabilidade é o fator do equilíbrio, da empatia e da lealdade. Então, indica como uma pessoa ela lida com as mudanças e estabelece seu próprio ritmo de vida. Pessoas que apresentam alta intensidade, né, do fator S costumam ser boas ouvintes, são atenciosas e demonstram interesse genuíno pelos sentimentos dos outros. Então, tem gente que para te ouvir, tem gente que vira seu amigo de verdade, entende? Então, esse é mais estável. Você vê que ele é uma pessoa que tem um ritmo menos acelerado, entende? Se você for mandar ele lavar um prato na pia, ele vai lavar o prato, ele vai pensar, entende? O foco dele não é produtividade, né? Ele é mais planejamento. Então, para ele, lavar prato é terapia. Para o dominante, já é produção, tá? Então, assim, vamos lá. Pessoas que apresentam alta intensidade do fator S costumam ser boas ouvintes, são atenciosas e demonstram interesse genuíno pelos sentimentos dos outros. Os estáveis, como são chamados, né, nesse fator, assim como os influentes, têm bastante propensão para relacionamentos interpessoais. Então, porém, com uma grande diferença em relação aos influentes, né, que para os indivíduos estáveis é realmente importante o bem-estar do outro. Já o influente não, ele quer ser reconhecido, ele quer estar no meio do povão, ele quer ser visto, mas no caso do estável não, ele se importa mesmo, ele procura, ele corre atrás. Então, esse é o fator estabilidade. Quantas pessoas que vocês estão identificando, ouvindo esses perfis? Às vezes você acha que é um defeito da pessoa, às vezes ser meio muito ignorante, às vezes, né? Ser falante demais. E de repente, a gente nunca pensa que aquilo ali fazia parte da vida dela. Ela nasceu assim. Na sua casa, por exemplo, você pode nascer um de cada um da mesma mãe. Cada um tem um perfil diferente, certo? Tem um irmão meu que ele sempre falou de uma forma bruta. Aí eu mudei o diálogo com ele, porque a crítica é fútil, porque você não sabe o que realmente a pessoa assim, pô, você é grosso, você é estúpido. Não é. Rapaz, eu acho que você está se auto-sabotando. Porque você falando assim, as pessoas vão achar que você é sem educação. Eu não consigo mudar. Meu irmão mudou. Ele quis mudar. Ele percebeu que não adiantava ele ser daquele jeito. Então, se você acha que é impossível mudar, tem como mudar sim. Tá? Então, vamos lá, o indivíduo estável. Vamos continuar aqui. O indivíduo estável, eles valorizam muito a rotina e a previsibilidade. Tá? E para eles é fundamental saber como está o dia da manhã. Assim, quanto mais influente nesse fator for o indivíduo, maior será o apego para o que é conhecido e constante. Então, ele vai arrumar um emprego, ele quer arrumar um emprego para a vida toda. Ele não é igual ao dominante, ele que aceita desafio rápido. Não, o estável, ele é resistente à mudança. Então, por isso que eu disse para vocês, eu tive que mudar. Se eu não mudar, eu não sabia que a mudança, ela se faz necessária, certo? O ser humano tem que estar apto à mudança. Então, se você não estiver apto à mudança, a sua vida vai ficar estável.
Entende? Então, eu entendi que eu tenho que pensar assim, 1, 2, 3 e já, vou fazer agora. Então, o fator estável, ele tem essa característica, tá? O que o estável valoriza? Eles valorizam o planejamento, com orientações claras e responsabilidades bem definidas. São calmos e tranquilos, né? Sempre fui calmo. Nossa, você tem uma serenidade, você tem uma calma, você transmite uma paz. Eu olhava para a pessoa assim, gente, eu com essa cara de cansado, derrubado, ou às vezes estressado, mesmo estressado, a mulher falou, nossa, você tem uma paciência. Eu nunca imaginei que isso seria um perfil, um traço psicológico meu, né? Então, ao contrário do dominante, às vezes o cara é arrogante, estúpido, pode ser mesmo que ele seja, pela educação, pela forma que ele foi criado. É claro que isso aí, se nasce um perfil dominante, já nasce com ele já está numa família grossa, estúpida, aí o negócio fica doido mesmo. Então, no caso do estável, vamos lá. Né? Ele sempre valoriza o planejamento, são calmos e tranquilos, gostam de ambientes harmoniosos e têm capacidade de apaziguar conflitos. Serão resistentes a mudanças. E como eu já disse aqui, caso não tenham clareza do propósito das etapas envolvidas, ele tem que estar certo do que se realmente vale a pena. Então, ele vai analisar também a situação. E tem preferência por trabalhar em grupo e decidir coletivamente. Tá? Então, ele tem mais interesse por pessoas do que por tarefas. Aqui uma observação importante. Indivíduos com forte predominância do fator S não demonstram facilmente suas emoções. Ele é mais introspectivo. Tem gente que não gosta de falar sobre a vida dele. Vai ver, o perfil dele deve ser mais estável. Porque o dominante, eu vou falar para você, se ele tiver que falar qualquer coisa da vida dele, quando vê, ele já solta tudo e não está nem aí. O influente também pode ser que segue essa mesma linha. Tá? São fechados e guardam para si percepções e não revelam facilmente o que pensam, o que querem. Então, você pode, por exemplo, estar numa reunião e falar, igual eu estou falando aqui. Se eu te perguntar no final de uma reunião se quem concordou ou não, ou, no caso, o estável, ele pode olhar para você e não falar nada. Você pode achar que ele concordou, mas ele não concordou. Bem, você vai achar, esse cara é louco. É o perfil do cara. Você está entendendo como que são muitos detalhes, muitas coisinhas que fazem parte da nossa vida? Às vezes você fica se perguntando, mas o autoconhecimento é muito importante. Ele pode te salvar. Muitas pessoas estão entrando em depressão, estão até pensando em morrer. Não sei, você que está me ouvindo aí, de repente está até pensando em suicidar por causa de situações que faltou um pouco de jogo de cintura da sua parte. Vamos que vamos, galera. Então, variações de intensidade e estabilidade. O que o estável ele pensa? Ele é compreensível, ele é acolhedor, ele é consistente, bom ouvinte, pacífico, né? Planejador, calmo, metódico, previsível, leal. Então, é uma pessoa que realmente ele é teu amigo. Se ele te colocou como amigo dele, ele é teu amigo. Você é amigo dele. Se ele precisar viajar para te encontrar, ele vai lá. Então, aí você vê, pô, fulano é muito insensível ao dominante, por exemplo. Larga para lá. Entende? Então, você vê que as coisas vão completando. Né? É por isso que cada um tem uma forma de pensar e agir. Né? De repente, tem gente que vai te ouvir e não vai ouvir uma outra pessoa. Né? Você hoje pode fazer parte do futuro de alguém e, ao mesmo tempo, você está assim, achando triste, abatido, enquanto tem alguém ali na frente dependendo de você para ouvir uma palavra sua, um conselho seu, uma palavra de amigo. Então, esse perfil enquadra nisso. Mas não é esse perfil que eu disse com relação à palavra de amigo. Eu falo todos nós. De repente, um instável pode precisar do dominante para virar com ele. Larga de ser vergonha, rapaz. Isso aí não tem nada a ver, não. E o estável é mais emotivo. Ele guarda mais as coisas para ele. Né? Se alguém falar uma coisa para ele, fica mais chateado. Tem coisas que ele tem que abandonar. Né? O dominante já abandonou há muito tempo. O estável está lá pensando. Então, são perfis. Neste caso, o estável, o que ele precisa fazer? Evitar conflitos. Evita conflitos, no caso. Se ele evita conflitos, que ele não gosta de confusão, não. Procure encarar os problemas, situações difíceis com energia e coragem. Está na escola aí, eu já briguei na escola. Quando você tem esse perfil igual ao meu, eu era mais tenso, então a pessoa acha que você é meio bobado, acha que você não tem reação. Então eu comecei a ser perseguido na escola. Se eu não brigasse, o cara me colocava na parede assim, e eu otário lá, a verdade é essa.
tem que reagir. Enquanto eu não briguei, enquanto eu não reagi, não falei, depois da aula eu te pego, o seu FDP, uma confusão, aquela galera movimentando, mas adrenalina é muito grande, porque o estável ele não quer confusão. Mas o confronto se faz necessário. Se você deixar seu inimigo te bater na tua porta várias vezes, você pode ter certeza, ele vai te aniquilar. Porque o nosso inimigo ele tem que ser derrotado. O seu inimigo não é seu amigo. Então, se você tem esse perfil, preste atenção nisso. Eu já tive problemas que se eu não confrontasse, se eu não tivesse lidado com aquela turma dinâmica lá, ó, os dominantes, eu talvez ia recuar muitas vezes quando eu precisava reagir. Tá? Está com trabalho acumulado? Então, estabeleça prioridades e com isso diga não quando necessário. Excessivamente cuidadoso ao falar coisas simples? Pois é, o dominante já fala na lata. Já o estável não. Não, que já dá uma voltinha, quando vê, aí ele chega onde ele quer chegar. Tá? Então, preocupa-se demais com o que pensam os outros a ponto de ter receio de se expor. Gente, vá cuidar da sua vida. Você fica aí preocupado com o que os outros pensam. Gente, faz parte do perfil da pessoa. Realmente, nossa, será que o meu cabelo igual tá aqui? Nossa, será que eles vão pensar? Nossa, eu não tô legal, eu vou pôr um terno. Não. Então, eu cheguei ali, digamos que eu pisei na merda, nossa, todo mundo tá me olhando. Então, tem certas coisas que você tem que eliminar. Tem coisas que são sensatas, já outras não. Quais os medos que envolvem o perfil estável? Então, cenários imprevisíveis. Ele já é previsível, ele não gosta de mudança. Né? Ter que ousar e arriscar. Esse também é um problema. Eu sempre tive isso. Não, eu tenho que fazer. Né? É o desafio. Eu não posso ter medo do confronto. É 1, 2, 3 e já, agora. Né? Decepcionar ou ser decepcionado. Foi aquilo que eu disse. Nossa, aquela mágoa. Às vezes você está ressentido por uma coisa que já nem faz sentido mais. Está aí morrendo. Aconteceu com uma pessoa, a pessoa não está nem lembrando de você mais, você está ali, esqueceu, porque se esqueceu de dar um almoço para o fulano, esqueceu de oferecer uma janta para alguém, aquilo ali ficou te remoendo o resto da vida, gente. Toca andar, a vida segue. Como dizem os portugueses, toca andar. Perder o autocontrole, participar, envolver-se demais e ter de lidar com conflitos. Envolver-se demais, né? Ter um receio, uma insegurança. Então, gente, tudo tem que ser trabalhado. Então, não há um antídoto específico para o sentimento do medo, tá? Então, tudo é trabalhado, você se conhecer é muito importante. Então, foquem nisso. Se você nunca ouviu falar sobre o DISC, se você nunca ouviu falar sobre os perfis comportamentais, procurem se autoconhecer. Eu tenho certeza que muitos bloqueios, muitas crenças, muitas coisas estão dentro de você. Isso vai acabar e você vai conseguir se sentir uma pessoa melhor. No seu trabalho, na sua família, com seus amigos, onde você estiver. Tá? Quais são as características do estável? Por serem mais abertos a opiniões, costumam ser mais conciliador. Ele tem esse papel de conciliador. Então, ele consegue conciliar conflitos. São introspectivos, né? Tem facilidade em agir com mais paciência. Então, ele é reflexivo. Tá? Possui facilidade para conciliar com base nas suas vivências. Diante de possíveis adversidades, tende a reagir com mais equilíbrio e persistência. Está entendendo? Porque às vezes ele pensa muito, então, como que um perfil vai completando o outro, vai se encaixando, tá? Então, o que pode ser melhorado? Eles tendem a liderar passivamente e apresentam dificuldade de agir com firmeza quando necessário. Então, sentindo a vontade para corrigir comportamentos inadequados dos colaboradores, tá? Não, vou repetir isso aqui que não achei que ficou legal, não. Tendem a liderar passivamente e apresentam dificuldades para agir com firmeza quando necessário. É o confronto. Não, você tem que saber falar não, você tem que tomar uma postura. Ou é ou não é. Você tem que ser justo dentro daquilo que tem que ser coerente, né? Por serem mais permissivos e complacentes, podem acabar perdendo o controle da equipe ou gerar um sentimento de injustiça. Eu já tive assim, às vezes você é mais democrático, aí a pessoa põe a liberdade, eu já falo, não, aí a libertinagem. Uma coisa é o respeito, uma coisa é a liberdade, você falar e agir, outra coisa é você ultrapassar essa liberdade. Você tem que ser aberto. Pode faltar iniciativa própria nas tomadas de decisões individuais que exigem mais rapidez. Entretanto, sua hesitação deve-se a preocupação exagerada com as necessidades e opiniões alheias.
Então, muito bacana isso. Agora, quem tem esse perfil, né? Deram exemplos aqui do Mahatma Gandhi, Emma Watson, Parreira, Eduardo Suplicy, Caetano Veloso e Chico Xavier. Então, nós temos aí o dominante, influente e o estável. Qual perfil você se encaixou aí até agora? Né? O que você tem que mudar? Né? A ignorância é mortal. Coloca isso na tua cabeça. Né? E acomodação é morte. Vamos lá no fator conformidade. Né? O fator conformidade é o fator de estrutura do detalhe e do fato. Indica como uma pessoa lida com regras e procedimentos. Indivíduos com alta intensidade do fator C, eu conheço, gente, olha só. Se a pessoa ler esse livro, ele achar que esse livro é magia negra. É magia, magia negra não. É magia, é mágico. Então, assim, indica como a pessoa lida com regras e procedimentos. Indivíduos com alta intensidade do fator C apresentam altos níveis de precisão e relutam bastante em revelar informações sobre si próprios. Tá? Querem ter um estilo. Quem tem o estilo conforme como predominante em sua personalidade, ele é tido como lógico, analítico e racional. Olha só. Lógico, analítico e racional. Olha a diferença do influente que fala com todo mundo, com o dominante que já fala na lata e com o estável. Entende? Alguém que pensa de maneira sistemática, ele é sistemático, com base em dados e fatos, e toma decisões de maneira bastante cautelosa e fundamentalista. Então, um perfil dominante, será que ele vai se dar bem com conforme? Sabe? Então, se for alto, então, são coisas que você vai vendo porque que às vezes as pessoas, há atrito entre as pessoas, né? Então, a gente não pode tomar decisões para estar com pessoas movidas muito pelas emoções, tá? Vamos lá. Essas pessoas têm grande capacidade para realizar trabalhos minuciosos para os quais estabelecem processos com regras claras e bem definidas. Então, ela tem grande capacidade de realizar trabalhos minuciosos. Então, são pessoas que ela só vai te dar uma informação. Se você perguntar alguma coisa, ela vai procurar todos os dados e te passar. Ela não vai te passar metade. Então, se um dominante está meio desesperado, se você for no conforme, ele vai te falar a real situação e você vai ter mais confiança no dado do conforme, porque ele é para isso, ele é mais focado no controle. A liderança dele é controle. São perfeccionistas, analíticos, exigentes, organizados e detalhistas. Então, quais as características do fator C? Né? Eles buscam seguir todas as regras e procedimentos para garantir a exatidão do que se propõe a fazer. Pensa numa pessoa conforme que você conhece. Até para falar a pessoa diferente. Né? Então, o perfil, ele diz muito quem é a pessoa. De repente, você se perguntando por que fulano é assim, tão estranho. Não é porque você é influente falante, ele é lá controlador na dele. É ele, aquilo ali é ele. Nossa, fulano é esquisito. Gente, é ele. Esse conformidade aqui, a pessoa só pode falar com ela o necessário. Se você ficar muito brincando, falante, ele já não... É muito, muito interessante. Então, possuem forte tendência ao perfeccionismo, podendo ser centralizadores com tarefas que deveriam ser compartilhadas. Ele tem medo das pessoas errarem. Então, ele centraliza, que tem muito detalhe. Então, coisas simples pode virar, assim, um terror, sabe? Então, o dinâmico, ele, ó... Então, como o meu perfil é conforme estável. Então, imagina um dinâmico lidando comigo. Eu já estava, não, será que isso vai dar? O cara já está lá fazendo o negócio lá e eu estou pensando se ia dar certo ou não, se estava faltando isso ou aquilo, o cara já está lá na frente. Agora, tem coisas não, que ele precisava de mim. Por quê? Eu sou mais do computador, a minha profissão seria mais para engenheiro, eu tenho paciência para ficar muito tempo na frente do computador. Já o dinâmico fluente, não. São perfis. Se você contratar um dominante influente para ficar sentado na frente do computador, ele nem vai querer. Tá?
Então, gostam de ter o máximo de informações para analisar os problemas, já falei, possuem padrões de exigência muito elevados, tanto para si quanto para seus colegas. Então, por isso que, às vezes, uma pessoa tão conforme, ela não consegue, porque, às vezes, tem gente que é mais largado, mais solto, conforme não é ali, ó. São minuciosos perfeccionistas. Nada escapa ao seu olhar deles, o que lhes permite formular e planejar estratégia para atuar em seus processos. A partir disso, podemos ainda mencionar que são pessoas mais voltadas a tarefas que indivíduos. Então, com grande interesse em procedimentos e informações detalhadas. Olha os perfis que existem. Dentro da sua casa, por exemplo, como que é seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua família. Na escola aí com seus amigos, de repente você está criticando o seu amigo aí da sua sala porque ele é mais quieto, mais calado, de repente você faz até um bullying para cima dele. Gente, é o perfil do cara, você tem que ouvir ele. De repente ele pode ser útil para você em uma hora importante e você está aí pensando que é defeito, que o cara é estranho. Não. Tudo tem um porquê. Na realidade, se for falar em criação, eu acredito em Deus, Deus é perfeito. Nós nascemos para nos relacionar. E procura entender o outro lado. Sempre. Sempre. E você também. Se você não se entender, aí fica difícil. Aí fica difícil também. Tá? Então, são cautelosos, observam normas e regras, são bastante objetivos em suas mensagens, mas sem abrir mão dos detalhes, para que nada fique fora ou no ar. Então, o cara, para organizar uma festa, meu irmão, é o cara. Entende? O conforme estável, geralmente, quem é conforme tem perfil estável. Geralmente, você faz dominante, a pessoa é influente. Os dois se casam juntos. Tá? Então, lembrando, dominante e influente ligado para pessoas, alta necessidade de influenciar. Conforme estável, não é tão ligado a pessoas. Né? Tem baixa necessidade de influenciar. Quais as características do conforme? Ele é disciplinado, analítico, preciso, organizado, detalhista, cuidadoso, formal, perfeccionista, discreto, questionador. Já deu para entender, porque às vezes, dependendo se o conforme não entender, que não adianta eu ficar criticando o outro, né? A crítica, ela é fútil, ela leva a pessoa a se justificar. Não adianta você criticar. A crítica nem sempre é agradável, né? Você tem que saber falar de forma a pessoa entender que ela pode estar se auto-sabotando, se procrastinando, em vez de você falar, nossa, você está vendo? Então, a forma de falar, como eu disse para você, com 15 anos de idade, eu percebi isso, ela também tem muito a dizer sobre nós, né? Então, de repente, os conflitos que você está tendo é porque você fala de uma forma agressiva e não percebe isso. O conforme, por exemplo, quando ele faz exageradas cobranças, ele tem o quê? Buscar ser menos exigente consigo mesmo e com os outros. Tem que ser flexível. Orienta apenas pelo que lhe é familiar. Então, procure valorizar as diferenças. Entende? Vê-se como principal responsável pelos trabalhos da sua equipe. Porque a preocupação em não dar nada errado. Né? Busque valorizar também as pessoas envolvidas no processo. Tá? Quais os medos que envolvem o conforme? Então, cometer falhas e não seguir as normas. Tá? Então, assim, um conforme estável, vamos falar, são pessoas que você pode contratar sem medo, ele vai sempre seguir a regra, vai chegar no horário. Você já observou isso? Tem gente que não rasga. São sempre ali mais os processos, mais da disciplina. Não ter pensado em todas as possibilidades, ele recebe críticas ao seu trabalho, não ter informações suficientes, não fazer a melhor escolha. Então, é isso. Quais os possíveis comportamentos, tá, a serem trabalhados nesse perfil? São muito sérios e retraídos, né? A gente já foi comentando ao longo da fala, mas para ficar reforçado, que eles são muito sérios e retraídos, não são de conversas alongadas e não costumam desenvolver relações de proximidade com seus liderados. Tá? Por isso, podem passar a imagem de líderes frios e mais distantes da equipe. E tendem a ser rígidos e muito exigentes. Desse modo, acabam desmotivando o grupo por terem um foco maior nas falhas, muitas vezes deixando de valorizar os acertos. Então,
Perfeccionistas, outro ponto, possuem tendência para apresentar uma liderança muito presa às regras, a processos e a regulamentos. Então, eu lidei com o dinâmico. Então, eu era totalmente assim. Eu tive que me adequar. Ou você se adequa, naquele caso, porque eu estava num ambiente de dominantes. Nossa, meu filho, você é muito moroso. Né? O pessoal fala porque eles tinham um receio de falar comigo. Mas por que eu falei, pô, caramba, eu tinha que me desenvolver. Era o meu perfil. Então, não era um defeito, não era, tipo, é igual você entra no emprego, você fica decepcionado, porque às vezes você não rendeu aquilo que você precisava, mas não é o seu perfil aquilo ali. Quanta coisa que exige o teu perfil. De repente, você que é aí estável, está chateado porque um dia você não conseguiu se dar bem no emprego, de repente porque um dia a namorada te meteu o pé na bunda, ó. Então, é assim que funciona. Podem exagerar na cautela, tá? Apresentando dificuldade para tomar decisões rápidas e objetivas quando necessário. Eles são demorados em tomar decisões, tá? Porque eles precisam de dados, precisam de ter todas as informações necessárias, tá? Então, quem é esse perfil? Aí que é a curiosidade, né? Quem famoso que tem esse perfil? Albert Einstein, Alan Turing, para vocês saberem, é um matemático, filósofo e cientista da computação. Miriam Leitão, né, ela tem essa capacidade aí de passar os dados, né, com precisão ali. Professor Pasquale também você vê que é mais na área do crânio, né? Língua portuguesa, idealizador de programas da NASA e etc. Tá? Então, galera, tá aí os perfis apresentados para vocês. Então, você tem o dominante, você tem o influente, e você tem o estável, e você tem conforme dentro da linha DISC. Tá? Então, assim, só para dizer para vocês aqui, para vocês entenderem aqui como que fica, né? Isso daqui, né? Então, são perfis influente, dominante, conforme, estável. Sempre andam juntos. Geralmente, quem é dominante é influente, quem é estável é conforme. Tá? Uma coisa aqui que eu vou reforçar, que a ignorância é mortal e a acomodação é morte. Uma emoção muito questionada na vida de todo mundo tem ela, eu vou deixar um título para vocês anotarem, tá? Que é a paixão. O que é um cérebro apaixonado? Grave isso para a tua vida. Digita no YouTube, pesquisa lá o Dr. Pedro Calabres. Você vai ver como funciona um cérebro apaixonado. Eu acredito que esse vídeo vai ajudar você a entender por que você está fazendo determinadas coisas, uma vez que o seu cérebro pode estar no estado de embriaguez temporária. Então, galera, eu encerro aqui essa parte. Estou aberto a perguntas e o que vocês quiserem que eu puder ajudar, eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado. Professor, o senhor vai ver daqui a pouco, quando o senhor puder ver, mas o chat, todo mundo querendo saber quem é quem. Se as pessoas não podem ser dois em um, tem perguntas ao monte aqui, sempre assim. Podemos ter pessoas com mescla de perfis, é o que mais pergunta. Algumas características pode estar incluindo uma na outra. As pessoas se conhecem, são alunos, né? Todos nós, professores e alunos, é a comunidade acadêmica. Então, todo mundo apontando um ao outro. Você é isso, você é aquilo. Não, não sou isso, não. O senhor movimentou toda a comunidade aí. Parabéns. Parabéns pela apresentação e parabéns também pelo tema. E realmente é um tema que contagia, né? A realidade é essa, né? O meu intuito foi esse, porque todos nós precisamos de estar lidando com alguém. A criação, né, a divina, nos fez para nos relacionar. Então, quando eu me prendo a um relacionamento, às pessoas, ou no trabalho, ou eu estou me sentindo inferior, como eu disse aqui,
Muita gente pode estar querendo o suicídio neste momento, de repente até desistir de suicidar, porque viu que ele pode mudar. É lógico que aqui existe, né, a autorresponsabilidade, que não é um tema que foi abordado. Procurem saber sobre inteligência emocional, procurem saber sobre inteligência emocional, porque isso vai te ajudar, sim, a movimentar o seu eu. Como eu disse, eu não sou psicólogo, eu não sou neurocientista, eu descobri, por isso que eu estou fazendo o TCC, Terapia Cognitivo Comportamental, justamente para passar isso para as pessoas e ver que, às vezes, você acha que está num momento diferente, é anormal. Não. Você tem muito mais a dar no seu perfil do que outra pessoa poderia dar. Como eu disse, tem pessoas que estão ansiosas por ouvir você e não vão ouvir ninguém mais. Mesmo que a pessoa fale a mesma coisa que a outra ia falar, não, ela quer ouvir você. Você faz parte do futuro de alguém. Ninguém está preso assim, à escravidão, ninguém está preso à depressão. Então, às vezes, as pessoas ficam deprimidas, talvez por nada. Então, são casos assim, do autoconhecimento. Né? Acomodação é morte, né? E a ignorância é mortal. E ouçam lá, o cérebro apaixonado, gente. Ó, gravem isso. Esse vídeo é de 12 minutos, é muito legal. Com relação à pergunta das pessoas, se elas podem ter mais perfis diferentes, o que acontece? Geralmente, a pessoa não consegue ter 3 perfis. Eu estou falando isso porque eu fiz esse curso, né? Então, a pessoa ter 3 perfis é mais difícil. Ela tem 2 perfis no máximo. Geralmente, quem tem um perfil dominante, ele é influente, tá? Ele não consegue, a pessoa dominante, já pensou um dominante ter um perfil, ele pode ter um perfil, né, do conforme, mas é mais difícil, porque o dominante, ele é papo reto. O conforme já é bem mais para detalhes, analítico. Ele não vai conseguir ser um estável, porque o estável, ele é mais na dele, ele é mais planejador, ele não vai conseguir isso. Agora, então, conforme estável é um perfil que você tem. Agora, você tem todos os perfis, é isso que você tem que saber, você tem todos os 4. Mas, geralmente, 2 predomina mais e você tem que trabalhar eles. Nossa, então matou a curiosidade de muita gente, inclusive a minha, em saber que nós temos um pouquinho de cada um. É o único que que teve os 4 perfis na sua totalidade. Eu procurei saber, porque não é uma coisa comum, né? E a professora mesmo, esses dias eu perguntei a ela, de curiosidade, ela me disse que foi Jesus Cristo, ninguém mais. Ah, mas aí não tem jeito, aí é o incomparável, né? Nossa, professor, muito obrigada, professor Márcio. Foi excelente. O pessoal está comentando aqui, estavam fazendo outras coisas junto com, ouvindo as palestras e até pararam para poder estar aqui conosco. Nós tivemos aqui um pico de 177 pessoas. Agradeço muito ao senhor, agradeço muito ao Roger por estarem aqui conosco nessa noite. Sinta-se à vontade para suas últimas palavras e agradeço mesmo, e toda a comunidade. Eu estou tentando ler aqui o que o pessoal está colocando no chat enquanto eu estou falando, porque o pessoal está falando, o professor fala bem demais. Pode deixar o link do vídeo, estão pedindo se o senhor poderia deixar o link do vídeo depois, para que eles pudessem acessar. Excelente palestra, muito bom. Tem gente falando aqui que já quer ler esse livro aos montes. Eu acabei de baixar ele aqui, viu, gente? É esse livro mesmo. Então, assim, eu quero reforçar que, para todos vocês, que a gente pode ser cada vez melhor a cada dia, né? Honra seu pai, honra sua mãe, honra seus irmãos, perdoe. Eu acho que o orgulho faz a gente não perdoar, e quando você perdoa alguém, a dívida fica com a pessoa, né? Deixa de ser orgulhoso. Tem muita gente aqui que tem família, lares destruídos por causa da vaidade, por causa até mesmo de um perfil comportamental.
e a discórdia, ela não provém da graça divina, né? Então, a gente tem que procurar se ambientalizar. Quando você está bem de espírito, quando você está bem consigo mesmo, você consegue fazer as coisas de uma forma transbordante, você consegue transbordar. E a nossa dificuldade maior por seres humanos é dominar as emoções, né? A gente não controla as emoções, a gente controla as atitudes pertinentes das emoções. Então, igual a paixão, eu mandei esse vídeo aí na brincadeira, mas você não controla a paixão, você controla as atitudes pertinentes desta emoção, né? Então, existe, é lógico, a inteligência emocional via dopamina. Então, quando você vê muita gente num perfil de coach, por exemplo, yes, 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 aí a gente grita, que turma de palhaço, fica gritando, fazendo isso. Aí você descobre que quando você faz isso daqui, você libera endorfina, porque aí é o hormônio da felicidade. Ou então, se você fizer 20 flexões, às vezes você está triste, você alivia a sua tensão. Então, são N coisas que o autoconhecimento ele faz a gente assim, tá indo à frente e se sentir cada vez melhor, sabe? Então, é isso que eu tenho a dizer e agradeço muito a todos que ouviram, entenderam o recado. Se vocês quiserem falar comigo, eu posso até deixar meu telefone, se quiserem uma dúvida, eu vou deixar aí. Então, deixar aberto para vocês, é 32 99194, até pediu, 99194-0175, tá bom? Então é isso, Professor, muito obrigado. muito obrigada. Eu agradeço a doutora Terezinha, a vocês aí pelo convite. Sinta-se à vontade para fechar sua